Olá a todos, um excelente dia para todos vós. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que me possam assistir. Já disse isto várias vezes, mas hoje é mais uma dessas vezes, não é? É daquelas exposições nucleares que implodem, enfim, um infindável número de crenças, de dogmas e por aí vai. Então chegamos aqui à época da desconstrução desse Jesus que tantos idolatram, tantos pensam que seguem, e enfim, que dá para tudo. Como falámos na última exposição, o mito aqui nesta dimensão dá para o que se quiser. E não é só mito, e mesmo no mito, como falámos, há muita realidade, há muita verdade no mito. Passo-vos a ler aqui uns apontamentos, se me permitem. Por séculos, muitos, imensos, têm suposto que Cristo é como um sobrenome de Jesus. Como o meu Oliveira, não é? Ou que Jesus e Cristo são sinónimos. E aí já iríamos mais por aí. Mesmo, não é? Mesmo assim, outros supõem que Cristo é uma espécie de entidade, não é? Um ser, alguns até disseram de maneira, enfim, né, que Jesus chegou aqui numa nave de tudo, ou seja, e que usa, mesmo sem corpo, né, usa o corpo de Jesus para ensinar, o que no mínimo é um terrível e grande absurdo. Cristo não é um Deus que se apropria do corpo de um homem e ensina através dele, nem um algo que entrou em alguém. Cristo é uma instância metafísica e, portanto, uma hipóstase, uma realidade divina, um qualificativo, perdão, uma condição espiritual no interior de cada pessoa que desperta o conhecimento, ou que seja, que extermina a ignorância e atinge certos graus de batismo nos mistérios do reino dos céus, dos reinos dos céus. Portanto, Cristo é uma realidade divina, uma condição espiritual no interior de cada pessoa. Está lá, não inerte, mas à espera de despontar. Mas como eu sempre vos disse, é um gentleman, não se impõe a ninguém. Está lá, daí o primeiro passo. Então, Cristo é um termo que se refere a uma condição do despertar da sabedoria, ou de sabedoria. Lá está, a união com a Sofia. Jesus é um desperto, um vivo, um Cristo. Este mito é o Cristo. É o mesmo que dizer que Siddhartha Gautama é um Buda, um iluminado. Não no sentido de equivaler ou comparar os dois, mas de mostrar que é um adjetivo, um título. Quando um académico, né, afirma
né? Por exemplo, que os gnósticos acreditavam que Jesus era um ente metafísico, estão tão enganados quanto a patrística, não é? Esses pais da Igreja, ao afirmar que Jesus é o Deus encarnado, não o Deus vermelho, o Deus corporificado. É preciso que deixemos, se quisermos realmente também despertar, que deixemos tratar Cristo e Jesus como sinónimos, mas entender de facto como estes dois nomes se que relacionam. Ou seja, Jesus foi um Cristo, como eu posso ser um Cristo, como você pode ser um Cristo. Lá está, naquela brincadeirinha do Evangelho do caminho que eu vos fui deixando, está lá naqueles princípios. Está lá, cada um pode ser. Só que Cristo é um termo aplicado a todo o iniciado no momento do seu segundo nascimento e ressurreição. Não é? Entendem? Porque é preciso nascer de novo. Entenda isso. Só podem ser o Cristo nesse novo nascimento. Não é? Um Cristo é aquele que encontra o Cristo dentro de si mesmo e reconhece a Ele como o seu único caminho. Cristos, ou a condição de Cristo, é a união do homem com o princípio divino dele próprio, com a sua centelha, não é? Com a sua essência, com o fogo primordial que existe dentro dele. Não é? Pode ser só aquela estrela mais longínqua, um céu todo negro, e lá está, não é? Aquela estrelinha, que se for mesmo aquele período já da escuridão quase total, lá está aquela estrelinha, aquele planeta, não é? Vênus, Lúcifer, a brilhante estrela da manhã. Não é? Então, não devemos pensar em Jesus como o único Cristo, mas como um dos salvadores, entre aspas, mito, salvador, não é? Despertador, iluminador da humanidade. Lá está, um portador da luz. Não é? Um exemplo aqui só para... Estamos dentro deste meio cristão, não é? Em manuscritos apócrifos, como o da Sofia de Jesus, o Cristo, né? Lá num daqueles descobertas na Nag Hammadi, né? No Códice de Berlim, Jesus orienta os seus discípulos ouvintes para que aprendam o caminho para alcançarem tal condição crística. Seja, não sou o Cristo, mas eu também sou o Cristo, mas vocês também podem ser Cristos. Então, lá está escrito, o Pai produziu uma centelha de luz que era semelhante à luz abençoada. Esta centelha de luz que surgiu era o Filho único da Mãe Pai. É a única descendência e o único Filho do Pai. É a pura luz que habita dentro de todos, dentro de mim, dentro de ti. E aqui um termo que aplicam, não é?
se Barbelô é também o homem primordial, Cristo é o Filho do homem. O Filho do homem é filho do homem primordial. E esse homem primordial não era um humano, não. É o topo, ou seja, o número 2, mas isso fica para outra história. E agora, só para deixar, né, um cheirinho aí para os próximos tempos que irão, né, apreciar ou não por aqui, mais aqui uns apontamentos. Centenas de milhões de pessoas, sobretudo no Ocidente, manifestam uma grande reverência e adoração pelo nosso irmão Jesus. Mesmo tendo em conta todas as mistificações e desvios da sabedoria divina introduzidos pelos eclesiásticos pouco esclarecidos ou pouco escrupulosos. Isso leva a infindáveis erros que temos que desconstruir. Mesmo ressalvando que Jesus não é, nem nunca pretendeu ser, essa é outra, Deus, mas apenas um glorioso Filho do Pai. Devemos preservar aquela realidade. Porquê? Com efeito, para todas estas pessoas, ela constitui o único, ou dos únicos referenciais de aperfeiçoamento e de princípios, o único freio, né? O único travão que impede a grande maioria de resvalar, né? De desequilibrar, de capotar para condutas ainda mais incoerentes, mais ignorantes, mais separadas do que aquelas que tão frequentemente se podem observar. Portanto, aqui o princípio deste Jesus, lá está, o mito, esse mito serve de travão, não é? A muito mais desgraças. Mas, claro, por outro lado, deu velocidade, energia, né? Força a tudo que nós conhecemos e desconhecemos, muito mais do que conhecemos. Mas isso haverá, né? Se houver forças, vida, de ser exposto por aqui. Imensas. Então Jesus foi efetivamente o veículo de uma forma de dispensação crística. Na verdade, este Jesus serviu de veículo em 2 vidas, pelo menos. Pelo menos. É essas que nós nos iremos centrar, ou pelo menos a expô-las. Né? Foi como Jesus Ben Pandira, ou Jesus Ben Pantera, lá como está no Talmud judaico, que nasceu no final do século II, antes desta data do Cristo, e que foi lapidado e em seguida crucificado. Ainda na primeira metade do século I, antes, né, do tal Cristo. Né? E ainda na primeira metade do século I a.C., como Apolónio de Tiana. Ou seja, a base da historinha toda inventada que nós conhecemos hoje como verdade foi basicamente, ou
seja, aquela gênese, aquele início. Neste Jesus Ben Pandira, que viveu cerca de 100 anos antes, ou alguns até dizem mesmo 200, mas vá lá, 100 anos antes, e outro que foi chamado de Apolónio de Tiana, ou seja, que muitos chamam do Cristo grego, que viveu mais ou menos na época atribuída ao Nazareno. E aqui, mais uma vez, né? Eu fico estupefacto como é que ninguém, né, quer desenvolver este tema, né? Fica o silêncio. Nazareno não se refere a Nazaré, mas sim a um notável grupo espiritualista daqueles tempos. Nazaré é, lá está, outro mito que depois se transformou num símbolo. Foi a mãe de Constantino é que criou Nazaré. Já havia lá um lugarejozinho, né, umas casinhas, mas ela é que transformou Nazaré, construída pela mãe de Constantino. Ou seja, Jesus Ben Pandira e Apolónio de Tiana, cuja existência visível se prolongou por mais quase 100 anos, e além do contributo de outras fontes mais ou menos legítimas, desde a assimilação de factos comuns à vida dramática de todos os salvadores do mundo. Ou seja, tudo foi usurpado, tudo foi utilizado aqui para Jesus. Por isso é que todas as destruições, todos os documentos que não chegou até hoje, diz que houve tudo ao longo dos séculos, foi tudo destruído para não haver provas. Todos os templos, né, ditos pagãos, foram saqueados, encerrados, os livros todos queimados, tudo por causa disto não haver comparação. Para não haver comparação. E outra grande maioria foi, né, o tal sincretismo. É só substituir. Horus, Jesus. Então, o que efetivamente veio a ser o cristianismo resultou não só dos ensinamentos deste Jesus, como de Apolónio, mas igualmente de diversas outras influências. E ali naquela zona, essénias, ebionistas, gnósticos, até budistas, como da filosofia grega, e de muitas outras religiões, nomeadamente o mitraísmo e tantas outras, né? De toda esta onda inspiradora e revisitalizadora que naquele tempo encontrou expressão em muitos outros homens de superior envergadura. Temos, por exemplo, recuando 5 séculos atrás, vamos nos deter na vida gloriosa, né? Pelo menos do mito que chegou, durante o qual Gautama atingiu o estado de Buda, né? Então, toda esta multiplicidade de impulsos ou movimentos, né, surgiram outros mitos, outras entidades da grandeza de Lao Tse, de Confúcio, de Pitágoras, né? Delineou-se tudo aquilo que deu origem até à brilhante civilização da Grécia Antiga. Por como nos expõe, né, a Babilónia, né, a Caldeia, né? Começou da Caldeia, depois no Egito, depois na Grécia, depois em Roma, né?
E tudo isso foi denegrido, foi desaproveitado e reaproveitado pelo cristianismo. Ou seja, essa sabedoria universal que vem desde tempos imemoriais, né? O que interessava foi aproveitado, destruída logo a fonte, né? Ou demonizada, né? Como vem lá no livrinho, né? Aquilo de Baal, né? De Astarote e Astarte, tudo que eles se apropriaram. Baal era um dos salvadores, né? Como Tammuz, né? Todas essas, como é que a técnica ou a tática sempre idêntica, apropriar-se, denegrir, não é? Depois destruir, para não haver provas. E então coloca-se outro nome no mito e pronto. Claro que isso tem os seus benefícios, de alguma forma chegou até nós aquele princípio, aquele ideal, né? Aquele símbolo, através do mito, mas por outro lado perdeu-se parte da sua essência, né? Porque, por exemplo, uma pessoa falar de Ísis ou falar de Maria, né? É como, sei lá, uma coisa insonsa, inóspita, desensabida, ou seja, perdeu tudo, porque aquele símbolo de mulher, de amante, de esposa, de mãe, né? De líder, de suporte, de inspiração, de cuidadora, tudo isso, tudo isso foi desprezado. Porque apesar de não ser virgem, ainda continuava virgem, né? Ou seja, pura, imaculada, né? Não é por aqui descendo ao humano, não é por ser penetrado ou penetrar, não é por ter aquela parte divinal de um orgasmo, que se acaba com a pureza. A castidade não é símbolo de pureza, porque pode-se ter N experiências sexuais e nascer casto, porque cada uma é uma entrega, é uma adoração, é aquele sacrifício puro, é uma forma consciente, não é um uso. Então é isso que este cristianismo e tantos outros têm depreciado, têm enxovalhado todos estes princípios, todos estes mitos, todos estes símbolos e deturparam tudo de uma forma, Impor o medo, impor a ganância, impor a autoridade, impor o machismo, enfim, tudo isso, mas isto foi só aqui um pouquinho, daquilo que realmente nos espera, para vos mostrar realmente, como é possível viver, sermos humanos, porque aqui ontem ou na última exposição vos disse, se calhar muitos nem ouviram, aqui um dos propósitos, que isso é mais outra farsa, mas enfim, é uma maneira de falar por palavras para ser entendido. O físico ensina ao espírito, ou seja, ele veio aqui para representar, para vivenciar, nesta forma humana. Mas depois é esse espírito que vai transmutar, que vai elevar, que vai equilibrar o físico.
Então, aqui tudo passa a ser divino, porque é conforme a forma que nós olhamos, a forma que nós vivemos. Portanto, tudo pode ser demoníaco, pode ser obra de um demiurgo maléfico, como pode ser tudo obra de criadores perfeitos, emanações fantásticas do absoluto, né, que chegam até nós. Não é? Uau! Se isto é assim tudo aqui nesta ilusão, imaginem como será no real. Enfim, não me vou mais alongar, mas é por aqui que nós vamos entrar, porque tudo gira à volta disto. Mesmo todos aqueles que dizem que já saíram, nas suas conversas, nas suas postagens, não, é sempre a mesma coisa. Vazeia tudo à forma disto, pois uns vão para o extremismo, denegrir, insultar, né? Mas até para denegrir e insultar há que ser um gentleman. Há que ser um gentleman. Como dizia a minha poetisa favorita, não é? Ser poeta é morder como quem beija. Então é isso que nós temos que ser, não é? Estes exploradores. Enfim, até uma próxima.